chovia pouco naquela manhã abafada. As nuvens carregadas dançavam preguiçosamente pelo céu acinzentado e eu, espremida no banco traseiro, observava a gota presa na janela, como se minha vida inteira estivesse concentrada ali, pronta para cair. Estávamos atrasados. Minha irmã tinha um horário no salão de beleza, corte, coloração, hidratação, escova, a preparação completa para o que ela chamava de o dia do ano. Meu pai dirigia com pressa. Minha mãe falava sem parar sobre tons de loiro, enquanto eu, enjoada e calada, torcia para aquela conversa se dissolver no barulho dos pneus sobre o asfalto molhado. Você vai mesmo com essa cara de enterro? Minha irmã virou-se para mim, revirando os olhos. Não respondi. Naquele dia, tudo em mim estava pesado. Meu corpo gritava por descanso. Minha cabeça latejava. Não era cansaço qualquer. Era algo mais profundo, quase sombrio, como se meu corpo soubesse o que estava por vir. O carro parou abruptamente. Um caminhão vindo na contramão deslizou na curva molhada. Meu pai tentou frear, mas foi tarde demais. O som do impacto foi seco, cruel. Em segundos, o mundo virou. Meu rosto bateu contra o vidro. Algo cortante perfurou meu braço. A dor veio em ondas, acompanhada de um zumbido agudo que abafava até o som da própria chuva. Quando abri os olhos, estava no chão. O cheiro de gasolina se misturava ao do sangue. Meu sangue. Tentei mover as pernas, mas o asfalto parecia me segurar. Via as luzes vermelhas do carro piscando. A porta do passageiro estava aberta. Minha irmã gritava com raiva porque havia machucado a mão. Minha mãe correu até ela, ignorando meu corpo estirado. Mãe, minha voz saiu fraca, quase um sopro. Ela olhou para mim como quem olha um pedaço de papel molhado no chão. É só sangue, para de drama. Aquilo cortou mais do que o ferro que rasgava minha pele. Meu pai gritou do outro lado do carro. Temos que levar sua irmã. O cabelo dela não pode esperar. A frase foi tão absurda que, por um momento, pensei estar delirando, mas não. Eles realmente viraram as costas, entraram no carro, me deixaram ali sozinha, sangrando. Quando o motor roncou e se afastou, entendi algo que passaria anos ecoando em mim. Eu nunca fui prioridade, nunca fui sequer vista. Fiquei imóvel. O corpo inteiro doía, mas a dor maior era dentro do peito. Senti a chuva fina lavar meu rosto, diluindo as lágrimas que eu já nem percebia mais. Cada segundo se arrastava lento e cruel. O céu, indiferente, não parava de chover. Foi um senhor que me encontrou. O mecânico que passava para abrir sua oficina correu até mim, ligou para a emergência, tirou sua camisa para estancar o sangramento. Seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Ele se ajoelhou ao meu lado e naquele gesto eu senti algo que nunca recebi da minha própria família: humanidade. No hospital passei por 2 cirurgias, fraturei 2 costelas, quebrei o tornozelo esquerdo e precisei de 38 pontos no braço. Ninguém da minha família apareceu. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema. O médico achou que eu estava em estado de choque, mas não. Eu estava pela primeira vez acordando para a verdade que sempre esteve ali, pintada nas entrelinhas das conversas, nos olhares que me atravessavam, nas ausências disfarçadas de rotina. Na maca, com tubos e curativos, fiz uma promessa silenciosa. Se sobrevivesse, eu iria sumir. Não por fraqueza, mas por justiça. E mais do que isso, eu faria questão de voltar um dia de um jeito que ninguém pudesse ignorar. E naquele dia eu não sangraria mais. Demorei 10 dias para conseguir levantar da cama sem sentir que meu corpo ia se despedaçar. Os hematomas escureciam devagar, como se tentassem desaparecer junto com a parte de mim, que ainda insistia em buscar justificativas para o que aconteceu. Foi um momento de estresse. Eles estavam em choque. Talvez não tenham me visto caindo.
Eu repeti essas frases na minha mente como mantras fracos e mentirosos. Mas no 11º dia, a enfermeira entrou no quarto com o celular nas mãos e um olhar hesitante. Você quer mesmo ver isso? Assenti, meu coração já batia acelerado. Peguei o aparelho. Era um vídeo postado pela própria minha irmã, com trilha sonora de música eletrônica e legenda em letras brilhantes. Mesmo com a mão roxa, eu não faltei ao salão. Prioridades, né? A legenda vinha acompanhada de uma selfie sorridente dela com o cabelo recém-tingido. Ao fundo, minha mãe aparecia segurando uma bolsa Louis Vuitton falsa e dizendo: "E deixamos o que não presta para trás." Não consegui respirar por alguns segundos. Não por raiva, não por mágoa, mas por uma clareza cruel. Eu era um estorvo, um erro que ninguém queria reconhecer. Uma ferida aberta na imagem de família perfeita que eles tentavam vender a todos desde sempre. Fechei os olhos e, pela primeira vez, permiti que o silêncio me atravessasse inteiro. Não chorei, não gritei, apenas mergulhei no vazio que eles deixaram e dentro dele comecei a construir um novo alicerce. Nos dias seguintes me reergui com disciplina, fisioterapia, remédios, noites mal dormidas. Meu corpo respondia com lentidão, mas minha mente estava viva, atenta. A cada passo no corredor, a cada vez que colocava peso na perna quebrada, eu visualizava meu futuro. Um futuro onde eles não teriam lugar, onde eu teria nome, peso, espaço, onde meu rosto não seria ignorado. Recebi alta no 21º dia. O hospital me liberou com um andador, vários remédios e um laudo médico que confirmava: tentativa de abandono de incapaz. Assinei os papéis com mãos firmes e decidi que não voltaria para casa. Fui direto para a casa da minha antiga professora de direito, Dona Ruth. Ela havia me acolhido anos atrás quando fugi de um episódio parecido menor, mas igualmente cruel durante a adolescência. Sem pestanejar, ela me abriu a porta, preparou sopa e disse apenas: "Fica o tempo que precisar, mas não esqueça, tudo isso um dia vai virar matéria para sua força." Naquela noite, dormi no colchão do quarto de visitas, cercada de livros empilhados e cheiro de chá de camomila. O quarto era apertado, simples, mas ali eu existia e isso bastava. Acordei com uma decisão. Eu precisava voltar para a faculdade. Havia trancado o curso por falta de apoio. Meus pais diziam que direito era coisa de gente metida, que eu deveria ser manicure como minha mãe ou trabalhar na loja da minha tia. Mas eu sempre soube que meu lugar estava na justiça. Destranquei a matrícula com os poucos documentos que restavam. Paguei as mensalidades atrasadas com o dinheiro de um seguro que havia feito por conta própria anos atrás, escondida deles. Trabalhei de casa digitando petições para um escritório. Estudava de madrugada, me locomovia com dificuldade, mas com uma vontade maior do que qualquer dor. Passei por julgamentos. Colegas debochavam do meu jeito retraído, do andador, da ausência de família. Professores faziam pouco caso da minha voz baixa, mas eu segui. Cada risada era transformada em motivação. Cada obstáculo se tornava degrau. Levei 2 anos para me formar. 2 anos que pareciam eternos. Repeti cadeiras. Chorei escondida, adoeci 2 vezes por excesso de esforço. Mas no final recebi o diploma com os olhos marejados e o corpo em pé. Ninguém da família apareceu, apenas Dona Ruth, com um vestido simples e um olhar de orgulho que encheu o auditório mais do que qualquer aplauso. No mês seguinte, comecei a estudar para o concurso da magistratura. Acordava às 5 da manhã, lia até a visão embaçar. Fui reprovada na primeira tentativa e na segunda, na terceira, fiquei na lista de espera e só na 4ª tentativa, 4 anos depois do acidente, meu nome apareceu no Diário Oficial. Passei eu, a garota deixada no asfalto, a filha ignorada, a irmã que só existia para ser humilhada. Naquela manhã sentei sozinha em frente ao espelho. Não havia maquiagem. Nem aplausos, apenas meu rosto marcado por tudo que vivi. E ali,
naquele reflexo, encontrei o que procurei por anos: respeito, não dos outros, de mim mesma. Mas o que viria depois seria ainda mais forte, porque o reencontro com meus pais estava próximo. E naquele tribunal eles descobririam que a filha esquecida agora era quem ditava as regras. A convocação para a cerimônia oficial de posse chegou por e-mail. Abri a mensagem com calma, o cursor do mouse tremendo levemente sobre o botão de confirmação. Havia um texto protocolar seguido da saudação formal. Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito. Aquelas palavras tão solenes, tão cheias de peso e ao mesmo tempo, leves como pluma para alguém que já havia sido chamada de fardo pela própria mãe. A cerimônia seria discreta. Eu havia recusado flores, discursos longos e homenagens. Não queria plateia, queria silêncio, queria memória, queria cada palavra dita ali, quando não nas paredes, mas dentro de mim, porque aquele momento não era festa, era reparação. Vesti um terninho simples, azul marinho, fechado até o pescoço. Os sapatos pretos estavam gastos, mas limpos. Prendi o cabelo em um coque baixo. Passei apenas um batom cor-de-boca e fui ao final da cerimônia. Dona Ruth me abraçou com força e disse: agora eles vão ter que te engolir, mesmo sem saber que já estão engolindo. Sorri, mas por dentro o coração batia em guerra. Naquela mesma semana, meu primeiro caso chegou. Uma ação civil envolvendo uma empresa da região e 2 irmãos brigando por uma herança oculta. Sentei à frente do processo, estudei cada detalhe com zelo. A toga pesava sobre os ombros, mas nada era mais pesado do que a história que carregava dentro de mim. Até que, em uma segunda-feira abafada de agosto, a secretária do gabinete entrou apressada. Doutora, temos uma petição urgente. Trata-se de um pedido liminar. Envolvendo a construtora Almeida, o caso foi distribuído para sua vara. Meus olhos congelaram. Construtora Almeida. O nome que meu pai havia registrado quando largou o antigo emprego anos atrás para abrir uma pequena firma com o cunhado. Eu lembrava das conversas na mesa do jantar, dos gritos ao telefone, das mentiras disfarçadas de empreendedorismo. Peguei a pasta com as mãos firmes. O sobrenome dele, estampado no cabeçalho, parecia gritar: Alexandre da Silva Almeida, requerente. E ao lado, no campo do requerido, município de Val do Norte, por descumprimento contratual e solicitação de indenização. Eles queriam dinheiro público e estavam tentando obter por atalhos sujos. Respirei fundo, fechei os olhos e abri de novo. Como juíza, eu era imparcial, mas como ser humano, eu era também a filha esquecida no asfalto. O processo seguia a lei. Eu o conduziria com retidão, sem ódio, sem teatro, mas também sem compaixão injustificada. O dia da audiência chegou. No salão, as cadeiras estavam ocupadas por advogados, representantes da prefeitura e membros da empresa. A porta se abriu e ele entrou. Meu pai, a barba mais grisalha, os olhos ainda ativos. Usava um terno barato. E do lado dele, minha mãe, de salto alto, vestido justo demais para a ocasião, os cabelos com mechas recém-feitas. Ambos entraram sem olhar ao redor, como se fossem os donos do mundo, como sempre foram. Sentei no alto do plenário com a toga sobre os ombros e os autos abertos à frente. O microfone estava ligado. Sessão iniciada. Preside esta audiência juíza de direito. A servidora começou a leitura formal. Meu pai ainda não havia me reconhecido. Até que a voz dele cortou o ar. Com licença. Quem é a meritíssima? Olhei nos olhos dele. Eu sou. Silêncio. A expressão no rosto dele derreteu. Meus olhos não piscavam. As mãos dele tremiam ao apertar a pasta. Minha mãe deu um passo à frente, franzindo a testa. Isso é piada? Não, senhora. Aqui não se faz piadas. Aqui se aplica a lei. Um murmúrio correu entre os advogados. Meus pais não conseguiam entender o que estava acontecendo.
Você, meu pai gaguejou. Você está fingindo? Não. Estou exercendo a função para a qual estudei, batalhei e fui nomeada. Minha voz saiu firme, nítida. E por dentro eu ouvia o eco de mim mesma naquela noite na chuva, pedindo socorro enquanto eles me ignoravam. A audiência seguiu técnica impessoal. Eu ouvia os argumentos, fazia as perguntas, anotava os pontos principais e a cada resposta evasiva, a cada mentira mal contada, meu pai se afundava mais. No final, levantei a voz com serenidade. A decisão será proferida em tempo hábil. Esta audiência está encerrada. Levantei-me. Eles me olharam em silêncio. Pela primeira vez, talvez me viram, não como filha, mas como alguém que sobreviveu ao que eles tentaram enterrar. Quando passei por eles, minha mãe esticou a mão. Você está mesmo fazendo isso? Eu estou fazendo justiça e ela não tem sobrenome. Atravessei o corredor sem olhar para trás, mas sabia que eles estavam congelados. Como ficaram quando souberam dias após o acidente que eu havia sobrevivido e que agora quem decidia era eu? A notícia correu como rastilho de pólvora na cidade pequena. A filha da família Almeida é juíza agora. E com ela veio o movimento mais previsível do mundo. A tentativa de aproximação começou 2 dias depois da audiência. A primeira mensagem veio por uma conta de número desconhecido. Um simples: Oi, querida. Estamos com saudades. Podemos conversar? Eu não respondi. No dia seguinte foi a campainha. Dona Ruth atendeu e voltou ao quarto com expressão desconfortável. São eles? Estão na porta. Querem te ver? Levantei devagar, respirei fundo e desci. Quando abri a porta, minha mãe estava de vestido florido e sorriso falso. Trazia uma torta nas mãos, como se fosse Natal. Meu pai, atrás dela, mantinha uma expressão tensa, mas os olhos brilhavam de falsidade ensaiada. Filha, ela começou exagerando na voz doce. Como você está linda. Não sou mais filha de vocês. Vim apenas ouvir o que querem. 5 minutos. Ela fingiu não escutar. Entrou direto, como fazia na minha adolescência quando ignorava meus pedidos de espaço. Sentou-se à mesa da cozinha sem ser convidada. Meu pai seguiu atrás, encostando na parede, como se não soubesse onde caber. Minha mãe, começou pousando a torta com teatralidade. Cometemos erros, muitos, mas você sabe, ninguém é perfeito. Revirei os olhos por dentro. O que vocês querem? Meu pai se adiantou. A construtora, o juiz substituto, já deu parecer contrário. A indenização vai ser negada. Vamos à falência. Perdemos contratos. Precisamos da sua ajuda. Então era isso. Nem disfarçaram por muito tempo. Não, espera. Minha mãe apressou-se. Também estamos orgulhosos. Você venceu, querida. E a gente? A gente só quer uma chance. Uma chance? Depois de me deixarem sangrando no chão por causa de um salão de beleza, minha voz não tremeu. Eu passei noites em hospitais sozinha. Entrei em sala de aula de muleta, fui humilhada, trabalhei sem parar, chorei sem ser ouvida. Vocês nunca perguntaram se eu comia, se tinha cama, se respirava. Agora querem o que eu finja que isso não existiu? Minha mãe tentou segurar minha mão. Afastei. Filha, ela sussurrou. Eu te gerei. Você me expulsou da própria carne. Levantaram-se. Ela chorava, mas era um choro teatral ensaiado. Me vi ali do outro lado da cena, percebendo com nitidez o jogo. Vocês podem ir e levem essa torta. O gosto de vocês nunca me fez bem. Dona Ruth os acompanhou até a saída.
Voltou calada, me abraçou no corredor. Seus olhos diziam o que as palavras não davam conta. Naquela noite fui até a gaveta e peguei as cartas antigas que escrevi para eles nos meus primeiros anos longe. Todas sem resposta. Queimei uma a uma. Dias depois, recebi uma ligação do presidente do Tribunal Regional. O processo da construtora tinha virado pauta entre os desembargadores. Meu parecer foi elogiado, técnico, justo, objetivo. Aquilo significava promoção em pouco tempo. E então veio o último movimento patético deles. Um jantar? Sim, um jantar organizado por minha irmã, com convites para a família inteira em um restaurante caro da cidade. Uma tentativa desesperada de me reintegrar ao palco familiar como a filha de sucesso a que agora poderia servir aos interesses deles. Recebi o convite por mensagem com um coração vermelho ao lado. Respondi com uma única frase. O asfalto ainda lembra do silêncio de vocês. E silenciei o número. Eles nunca entenderam. Eu não venci para receber aplauso de quem me feriu. Eu venci para nunca mais precisar mendigar amor. E isso nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Eu não sabia da festa. Não havia convite, nenhuma mensagem, nenhum aviso. Descobri porque uma colega da comarca comentou por acaso no corredor do fórum. Vai hoje no evento da associação. Parece que a anfitriã é sua irmã, a tal Viviane Almeida. Sabe quem é? Meu estômago revirou. Viviane, claro, ela sempre soube onde colocar os holofotes. O evento reuniria juízes, promotores, empresários locais, chefes de cartório, a nata política da região. E ela, como sempre, fingia pertencer àquele mundo. Não respondi nada, apenas assenti com um sorriso leve e continuei andando. Mas por dentro, algo em mim se armava em silêncio. À noite, após o expediente, fui direto para casa. Planejava ignorar, assistir a um filme antigo, colocar os pés para cima. Mas Dona Ruth entrou no meu quarto, segurando o celular, com os olhos arregalados. Você precisa ver isso. Peguei o aparelho. Era uma transmissão ao vivo. Minha irmã sorria no centro do salão de festas. Luz cintilando, mesa decorada com arranjos exagerados e uma banda tocando ao fundo. Ela levantou a taça e pediu silêncio. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Sua voz melodiosa, estudada, enchia o microfone e dizer que nossa família passou por tempos difíceis. Alguns nos deixaram por escolha própria, mas o que importa é quem ficou. Os que são verdadeiramente importantes. A plateia riu, tímida, confusa. Ela continuou. Há quem use um diploma como máscara, mas título não apaga passado. Ninguém vira alguém só porque colocou uma toga. Caráter não se compra com um carimbo. A sala congelou. Alguns convidados cochichavam, outros fingiam não ouvir. Ela sorriu e finalizou. Por isso, brindemos aos que têm alma, não só crachás. Levantei os olhos da tela. Ela me provocou publicamente no meio de juristas, promotores, colegas de profissão. Usou a festa como palanque para minar minha reputação. Só que ela esqueceu uma coisa. Eu já tinha enfrentado a morte. E voltei. Não disse uma palavra naquela noite, mas no dia seguinte cheguei cedo ao fórum. Preparei uma petição. Havia um processo antigo envolvendo o nome dela, ocultado pela empresa de fachada do namorado atual. Lavagem de bens, uso de laranjas, ocultação de patrimônio. Tudo ligado a uma loja de cosméticos em nome de uma funcionária que nunca existiu. Os documentos estavam ali há meses esperando, mas agora eles faziam sentido. Reuni provas, anexei fotos, juntei cópias de transações suspeitas, imprimi as falas da festa gravadas por um dos convidados e protocolei tudo com a frieza que só a justiça conhece. No final da tarde, um oficial de justiça chegou à empresa.
Ela foi notificada pessoalmente. No dia seguinte, o escândalo já circulava nos bastidores. Viviane tentou me ligar 3 vezes. Depois mandou áudios longos, dramáticos, dizendo que eu não sabia o que estava fazendo. Que era uma noite de emoção. Que fui longe demais. Apaguei tudo. 2 semanas depois, ela compareceu à audiência de instrução de cabeça baixa, maquiagem pesada para esconder o desespero. E pela primeira vez ela não falava, só ouvia. O advogado tentava justificar as inconsistências, mas os autos estavam sólidos. A empresa era uma cortina de fumaça para ocultar renda ilícita e ela era sócia oculta. Tudo provado, tudo registrado. Ao final da audiência, ela saiu cambaleando e, ao passar por mim, sussurrou: "Você me destruiu." Olhei nos olhos dela e, com a voz firme disse: "Você se destruiu sozinha?" Eu só tirei o véu. Ela nunca me perdoaria. E isso era liberdade. Pela primeira vez eu estava no centro da história, não como vítima, mas como mulher que resistiu, que renasceu e o melhor ainda estava por vir, porque havia uma última peça no tabuleiro, e ela ainda não fazia ideia de que seria removida também. O escândalo da minha irmã ainda ecoava pelos corredores do fórum, pelas mesas do restaurante central e até pelas rodas de conversa do mercado. Era impossível não ouvirem. O sobrenome Almeida já não causava mais orgulho. Era sussurrado, carregado de vergonha. Mas o que veio depois foi o colapso final. O Ministério Público abriu investigação contra a construtora do meu pai por superfaturamento em contratos antigos com o município. Um erro primário cometido por ele em nomeações falsas e que agora viraria denúncia. E quem estava designada para cuidar do processo inicial? Eu solicitei o afastamento do caso para não incorrer em suspeição, claro. Mas o simples fato de o nome dele constar num processo judicial gerido por mim bastou para que ele fosse convocado para depor. E dessa vez não houve luxo nem terno alinhado. Ele entrou na sala com as mãos suando, os olhos fundos, o orgulho quebrado. Minha mãe o acompanhava de cabeça baixa, como quem já não tinha onde esconder a vergonha. "Estão aqui para prestar esclarecimentos", disse o promotor com frieza. Sentei ao lado como observador oficial. Não podia intervir, mas estava ali presente. E eles sabiam. Cada palavra maldita, cada resposta evasiva, cada não lembro tropeçado era um reflexo da vida inteira deles. Durante o depoimento, o promotor fez uma pausa e pediu: "Vamos apresentar agora um vídeo de referência para contextualização do caso." Quando a tela acendeu, meu sangue gelou e o deles também. Era a transmissão da festa da Viviane, a mesma onde minha mãe riu, onde meu pai aplaudiu, onde zombaram de mim diante de empresários. Estava tudo ali registrado. E naquele instante o passado virou prova. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu pai tentou interromper, mas era tarde. A verdade havia sido dita por eles mesmos e agora a cidade inteira sabia. Ao final da audiência, o promotor agradeceu minha imparcialidade. Disse que não era fácil manter o equilíbrio diante de tamanha exposição. Respondi: "Quando se é acostumada a ser invisível, a justiça vira lar." Naquela noite, fui chamada para uma homenagem no Tribunal Estadual. Recebi uma medalha por mérito excepcional e imparcialidade na plateia. Dona Ruth me aplaudia com os olhos marejados. Após a cerimônia, fui chamada para discursar. Subi no palco com passos lentos, olhei a plateia cheia e falei: "Eu fui esquecida no asfalto." Ouvi da minha mãe que era só sangue, do meu pai que o cabelo da minha irmã era mais importante. Fui ignorada, apagada, humilhada e sobrevivi com trabalho, estudo, noites em claro, com dores que ninguém viu, com esforço que ninguém quis enxergar. Hoje estou aqui não por vingança, mas por reparação, para que cada mulher que foi deixada para trás entenda que ela pode voltar e voltar em pé. Silêncio. Em seguida, aplausos fortes, longos, verdadeiros. Na saída, um repórter tentou me parar. "Meritíssima."
E sua família? Alguma palavra? Olhei para a câmera, respirei fundo e disse: família, quem fica quando a gente sangra? Quem te vê caída e escolhe estender a mão? Meus pais viraram as costas, mas outras pessoas me levantaram. Hoje, minha família sou eu. Entrei no carro oficial e fui embora. Naquela noite não chorei, nem sorri, apenas dormi em paz, porque pela primeira vez eu tinha me feito justiça. O fórum estava lotado. Era a primeira audiência criminal contra Alexandre Almeida. Meu pai, acusado de fraude em contratos com verba pública, falsidade ideológica e formação de organização para fins ilícitos, a cidade inteira parecia ter parado para assistir. Repórteres se acotovelavam no saguão. Funcionários cochichavam nos corredores. O clima era de tensão, mas eu estava calma. Não seria juíza naquele processo. O caso estava nas mãos de outro magistrado, imparcial, competente. Meu papel era de presença, um símbolo, um lembrete de que ninguém está acima da lei, nem mesmo quem sempre zombou dela. Sentei discretamente na fileira reservada à assistência. Vestia preto, toga guardada, apenas uma cidadã. Quando ele entrou na sala, mancando, com os ombros encolhidos e o terno desalinhado, percebi, não era mais o homem que um dia gritou no meio da rua que só sangue não mata. Era apenas um homem assustado, fraco, expulso da ilusão de que o mundo girava ao seu favor. O juiz iniciou a sessão. O promotor expôs os fatos com detalhes. Apresentou provas, testemunhos, documentos falsificados, pagamentos não declarados. A linha do tempo era incontestável. As provas devastadoras. Minha mãe, sentada ao lado dele, chorava. Não lágrimas sinceras, mas o desespero de quem está prestes a perder o pouco que ainda tem. A cada acusação lida, ele se encolhia mais. Não tinha defesa convincente, só justificativas esfarrapadas. Eu só queria manter minha família, balbuciou em determinado momento. O promotor respondeu: o senhor queria manter uma farsa. Às custas de quem sempre foi invisibilizado, inclusive sua própria filha. O juiz manteve a compostura, mas os olhos disseram tudo. Foi então que o momento que ninguém esperava chegou. A defesa pediu um acordo de colaboração em troca de redução de pena. Meu pai entregaria nomes de outros envolvidos. Tentava escapar. O juiz negou. O senhor já teve oportunidade de colaborar. Preferiu esconder. Agora responderá. A sentença foi marcada para dali a 30 dias, mas mesmo sem ser declarada ali, já estava escrita. A cidade sabia, a justiça também. Quando a audiência terminou, meu pai passou por mim. Parou, me olhou nos olhos, tremeu, tentou abrir a boca, mas eu falei primeiro. Não diga nada. As palavras que você me negou no asfalto não cabem mais aqui. E saí. No dia seguinte, a notícia estampava todos os portais locais. Construtora Almeida será desativada. Dono responde por crimes federais. Viviane, a irmã que tentou me expor, fugiu para outra cidade, vendeu o carro, desapareceu das redes sociais. Minha mãe, antes rodeada de amigas falsas, agora andava de cabeça baixa, evitando olhares. A casa onde cresci foi colocada à venda penhorada e eu continuei minha rotina julgando processos, estudando sentenças, dormindo cedo, tomando chá com Dona Ruth. Mas algo dentro de mim mudava. Não era paz, era justiça se assentando. O tempo da humilhação tinha acabado, mas ainda faltava um capítulo, o último, a sentença. E dessa vez não seria apenas jurídica, seria moral, seria definitiva. Era uma manhã cinzenta, daquelas que parecem suspensas no tempo. O fórum estava em silêncio incomum. O relógio marcava 8h45. A sentença sairia às 9. Não tomei café, não dormi bem, mas me vesti com calma.
A mesma roupa da minha posse como juíza, a camisa branca abotoada até o pescoço, o paletó azul, os sapatos gastos, ainda que polidos. Nada de joias, nenhum adorno, apenas memória. Cheguei 10 minutos antes. A sala do júri estava lotada. Advogados, jornalistas, estudantes de direito, gente simples da cidade. Todos queriam ver o desfecho de um nome que, por anos, foi sinônimo de arrogância, prepotência, falsidade. Meu pai estava lá sentado, os olhos baixos, mãos trêmulas. Minha mãe ao lado, com os cabelos desbotados, a maquiagem borrada pelo choro, que pela primeira vez parecia verdadeiro, mas não era arrependimento, era medo. O juiz entrou e todos se levantaram. A sentença foi lida com firmeza. Sem pausas teatrais, 5 anos de prisão em regime fechado. Mais multa, cassação dos direitos empresariais, perda do imóvel, restituição de valores desviados. Ele não reagiu, apenas desabou, como um castelo que desmorona de dentro. O juiz encerrou a sessão. Enquanto todos se levantavam, o oficial de justiça se aproximou e colocou as algemas. As mesmas mãos que um dia me empurraram no chão, agora estavam presas por ferro. E pela primeira vez o mundo viu. No saguão, os jornalistas me cercaram. Um deles perguntou: doutora, o que a senhora sente vendo seu pai ser condenado? Olhei para a câmera e disse: a justiça não se curva ao sobrenome, não se vende e não esquece. Outro repórter perguntou: se ele pedisse perdão, aceitaria? Respirei fundo e respondi: perdão é para quem reconhece a dor que causou. Ele não reconheceu, só teme a punição. E isso não é arrependimento, é desespero. Saí do fórum sem escolta. Fui andando pelas ruas da cidade. Alguns me olharam com respeito, outros com medo, mas ninguém mais me olhava com desprezo. Cheguei ao portão da antiga casa onde cresci. Estava vazia, as janelas cobertas por tábuas, o jardim seco. Entrei, passei pelos cômodos. Cada parede trazia ecos. Cada canto, um grito antigo. Na sala encontrei a mancha no chão, ainda visível. A do dia em que fui jogada no tapete sangrando e minha mãe disse: não dramatiza. Sentei no chão, fechei os olhos e imaginei a menina que fui calada, sozinha, invisível. Abracei em pensamento. Você venceu? Sussurrei. E fui embora sem peso, sem mágoa, livre. No fim daquela semana, recebi uma proposta para assumir uma vara de competência plena na capital, um salto na carreira, mais responsabilidade, mais impacto. Aceitei. No último dia na cidade, organizei uma palestra na escola pública onde estudei. Falei para meninas de 15, 16, 17 anos. Olhos atentos, bocas entreabertas, corações pulsando. Disse a elas: eu fui deixada no chão. Disseram que eu era drama, que não valia nada, mas eu levantei e transformei cada ferida em alicerce. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Só não deixem ninguém dizer onde é o lugar de vocês. Quem define isso são vocês mesmas. Aplausos. No fim, uma menina se aproximou e me perguntou: a senhora se sente feliz agora? Pensei, sorri e disse: não sempre, mas me sinto inteira. E isso já é vitória. Fui embora daquela cidade sem olhar para trás, porque minha história não terminava ali. Ela só começava. E dessa vez eu era autora. Não mais a vítima, não mais a esquecida. Agora eu era juíza. Se essa história te tocou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado assim que os próximos vídeos forem ao ar. Essa é apenas uma entre muitas histórias reais que ainda temos para contar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e lembre-se, a realidade, às vezes, é mais surpreendente que a ficção.